assiste esse podcast 4 vezes pelo menos, para que você comece a digerir e entender. Eu entendo o que você está passando, eu entendo o conflito na tua cabeça, porque eu já tive nesse lugar e eu sei exatamente o que você está sentindo agora. Mas antes de você simplesmente vir e hatear, cara, entende de novo, olha de novo, ouve de novo, para que você de fato consiga entender a profundidade dessa mensagem e aí sim você julga se faz sentido ou se não faz, né? Traz esses questionamentos para o teu pastor local, para aquela pessoa que vem na tua cabeça, né? Traz esse questionamento, senta com essa pessoa e traz esse questionamento daquilo que você ouviu aqui, tá? Então, se quiser só hatear também, tá tudo bem, fica à vontade. Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, seu podcast que semanalmente a gente conta histórias e biografias e testemunhos de pessoas inspiradoras, revelando os princípios elementares de uma vida extraordinária. Mas hoje a gente inicia um quadro diferente. Um quadro de perguntas e respostas, um quadro onde a gente vai trazer indagações, questionamentos que com certeza você gostaria de fazer para alguém. Com certeza já passou na sua cabeça de pensar isso. E a gente vai aprofundar isso com pessoas que realmente têm um embasamento muito grande na palavra. Então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Murilo Fontana. Eu sou o Lucas Alves e hoje nós estamos aqui com o Cal Dietz. Cal Dietz, que é pastor fundador da Igreja no Cinema, pastor fundador também do movimento Marvels no Brasil, cara, líder de jovens de toda uma geração aqui em Curitiba e no Brasil inteiro, e nosso pastor principal, né? Exatamente. Nosso pastor sênior aqui da Igreja no Cinema, empresário na Vítima Azul e outros negócios. Seja bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa. É uma honra hoje sentado aqui do lado dos visitantes, hein? Estou me sentindo visita hoje. Coisa linda. E, pessoal, a gente, contando rapidamente a nossa história, assim, com o Cal, a gente só tá nessa mesa, sentado, sendo host desse podcast, porque ele abriu essa oportunidade pra gente, ele cedeu esse espaço, toda a estrutura da igreja, para que a gente pudesse estar fazendo esse projeto acontecer, que é o Bíblia na Sobremesa. E, Cal, exatamente. Hoje a gente desenvolveu, a gente pensou nesse quadro, porque antes disso aqui acontecer, era o que a gente fazia quando a gente sentava na mesa com você, Exato. no Marvel e em todo restaurante, que é fazer perguntas simples, mais profundas, para ter uma vida mais excelente, para ter um caminho mais excelente, né, na tomada de decisão, para que a gente erre menos, para que a gente encontre de fato assim a direção certa. Que alegria. Eu lembro de a primeira vez que a gente teve, eu acho, a primeira vez que eu tive a experiência de sentar contigo e fazer perguntas, uma vez que estava na sua casa, na primeira vez que eu acho que o Cal foi na tua casa nova, e a gente começou a fazer várias perguntas assim, a Aline olhou para aquilo lá e falou, pô, isso aqui é legal, devia ter mais vezes. Então, a gente vai fazer um quadro disso agora. E toda vez que a gente tá junto acontece isso, assim, Exato. de ter esse momento de discipulado, né? Esse momento de discipulado, Troca de fazer de experiência, perguntas, porque é isso que de fato vai fazer a gente crescer no final do dia ali, tomar a decisão certa naquela hora, que precisa tomar a decisão e você não tem como te ligar, né? Não vai ter como, você precisa de fato, a Bíblia fala que os ruios são os filhos maduros, sabe? Então eu acho que esse episódio aqui é para fazer essa transição com as pessoas do leite para uma comida mais Sólida. mais sólida, exatamente. E assim, como que surgiu de fato a ideia do podcast, a gente trazer esse podcast, foi que a gente tava com alguns amigos nossos que se tornaram para a igreja, por exemplo, o Lourenço, que já veio aqui no podcast. Ele que começou a fazer várias... inclusive, né? Exato. Publicamente, hein? Show de bola, hein? Parabéns. Linda. Isso é fruto de vocês, parabéns. Amém. E é isso, ele já veio aqui com a gente com um coração muito ensinável e querendo fazer muitas perguntas, querendo descobrir muita coisa. E a gente pensou, cara, olha que da hora, a gente conseguiu, e aí eu levei ele no café, ele conseguiu fazer perguntas diretamente pra você, né? E tirar muitas dúvidas que ele tinha. Porque de fato, depois que você nasce de novo, e aí, tem um novo passo agora de amadurecimento. Onde que você vai? O que você vai consumir? O que você vai fazer agora depois que você nasce de novo? E aí, o que veio na minha cabeça? Cara, o Lourenço, ele teve a oportunidade de conhecer a gente e entrar aqui na igreja, conhecer você e outros pastores, e ser pastoreado nessa casa. Só que quantas pessoas que são Lourenços hoje no Brasil e não têm oportunidade de ter alguém maduro de fato para fazer perguntas relevantes? Quantas pessoas hoje de fato estão no Brasil ali não tendo oportunidade de fazer perguntas que eles gostariam de ter? Né? Então, justamente essa é a ideia do podcast que surgiu assim, a gente está efetuando isso. Hoje é um Q&A com o Cal Dietz, para a gente de fato fazer perguntas simples e profundas para esclarecer um pouco do mundo espiritual, da igreja,
do cristianismo na tua cabeça. Você vai querer com filtro ou sem filtro hoje? Eu quero o modo Calditos. Eu quero o modo Calditos, é um além do seu. Um além do seu filtro. Então assim, Cal, eu acho que vamos começar do começo, vamos começar do seguinte ponto assim, ó. A pessoa ainda não teve um contato com o Espírito Santo, ela não conhece Jesus e como que ela faz? Como é que é o primeiro momento, assim, ó, o primeiro input para uma pessoa que nunca falou, nunca orou, não tem dentro de casa essa instrução de cara a hora, fala com o Espírito Santo. Como que essa pessoa sabe e conhece o Espírito Santo? Bom, todas as pessoas elas têm um subconsciente. Esse subconsciente carrega a presença de Deus porque o mundo está salvo. Antes da cruz, o mundo ele estava perdido. O que é perdido? Quando você chega para uma pessoa não crente e fala que ela está perdida, você precisa ser mais específico. O que é perdição? Ah, eu estou no inferno? Não, mas eu não estou no inferno. Não, mas estou perdido. Mas eu não estou perdido. E isso confunde muitas pessoas. Só que a humanidade estava perdida na consciência. E é na consciência que nós somos encontrados. Então, salvação é uma consciência. A diferença entre alguém que se julga salvo e eterno de quem não é uma consciência a mais de uma consciência a menos. Porque no fundo está todo mundo na Terra e até segundo plano, quando a gente morrer, ninguém sabe como que é do outro lado. Há quem diga que ninguém voltou para dizer como é, mas um voltou. E está escancarado como é, né? Mas é importante a gente entender que Romanos e Hebreus, ele fala que o que do céu, o que de Deus se pode conhecer, ele tornou conhecido e tornou isso os homens indesculpáveis, porque a criação, ela anuncia o Criador. Ah, mas aquele índio, aquela tribo não alcançada, ela já tem a consciência de Deus, só que não conhece como Pai. Então Paulo ele chega num lugar e fala assim, viu, o Deus desconhecido que vocês estão adorando, eu tenho o nome dele. Tipo, mora lá em casa. Entende que Paulo não estava falando que era outro Deus? O Deus desconhecido dele? Sim. Paulo está falando, ó, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei com quem que vocês estão falando, só a diferença é que vocês são estranhos para ele. Eu vim aqui para apresentar ele. Então, é muita pretensão a gente achar que a gente possui a exclusividade de Deus. Deus já se fez conhecido para todo ser criado. A questão é que nós temos um ministério de reconciliação, onde a gente pode pegar alguém que está sem a consciência, né, um filho distraído e falar, viu, vamos trazer a consciência aqui daquilo que já é sobre você. Por isso que eu digo que salvação, ela é uma informação. Por isso que a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Crerão em quê? Numa realidade. E a gente precisa entender que ser salvo e ser eterno são duas dimensões. Para você ser eterno, você precisa crer e confessar com a boca, crer com o coração para a justiça e confessar com a boca que Jesus Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então será salvo. Ponto. Beleza, agora que eu criei, quem crê em mim passou da morte para a vida. Ué, mas eu não estava morto. Por quê? Porque é possível você estar vivo estando morto? Na mesma realidade que meu pai estando morto, eu sei que ele está vivo. Meu pai morreu há 2 anos. Então, quem tem esse encontro com a eternidade, a morte e a vida se tornam relativas. Só que Jesus ele falou, não vim para condenar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Aí a minha grande indagação para os pastores hoje é o seguinte, se Jesus veio para salvar o mundo está salvo ou não está? Uhum. Aí eles falam, não, ainda não. Daí eu falo, não, então Jesus falhou na missão. Mas Jesus falou, eu não vim para condenar, eu vim para salvar o mundo. Se Jesus veio para salvar o mundo e ele diz está consumado, ele está dizendo assim, ó, eu cumpri a minha missão, significa que o mundo já está salvo. Ser salvo significa que havia uma condenação. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e eu creio inclusive que a gente já estava condenado ao inferno. Uhum. Então Jesus veio e nos salvou do inferno, tanto que ele desce dentro do inferno, libera quem já estava lá cativo e condenado ao inferno, pega as chaves do inferno e da morte, e aí dali vem a frase que eu sempre digo, se alguém vai para o inferno, Jesus era o carcereiro. Foi Jesus que pôs ele lá. Que a chave está com ele. Porque a chave está com ele. Como Jesus não põe ninguém no inferno, eu continuo crendo que ninguém vai para o inferno.
Então o que Jesus fez no ato da cruz foi voltar uma casa com todo mundo, assim. Ó. Então Isso. todo mundo já ia direto. Ele Isso. agora colocou uma casa Todo atrás. mundo já foi. Todo mundo já foi, isso. Inclusive quem não tinha nascido. E aí ele volta uma casa atrás e agora assim, ó, agora você tá aqui, você não tá lá, e você tem a opção, você escolhe para onde você vai. O que você crê nesse lugar, assim? Enquanto estamos vivos, estamos em vida, as nossas escolhas, elas vão determinar esse lugar de destino nosso da eternidade? Não. Enquanto nós estamos vivos, a gente precisa entender que a gente é um ser humano. Um ser humano, ele é desprovido de eternidade. Se essa ideia de ir para o inferno é verdade, existe eternidade fora de Jesus. Mas Jesus falou, eu sou o pão da vida, quem come de mim vive eternamente. Por isso que quem crê, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se essa ideia de inferno que desenharam, que a gente fica lá queimando e nunca morre, o texto está escrito errado. Tinha que ser para que todo aquele que nele crê não fique perecendo. Mas pereça é começo, meio e fim. E esse pereça me faz lembrar de Deus falando para Adão, Adão, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do pó você veio, do pó você voltará. Isso é perecer. Uma coisa perecível, ela termina desaparecendo. Então eu creio que o homem desprovido do eterno, ele é uma alma vivente. Ele e um cachorro é a mesma coisa, só a diferença é que ele é racional. Para onde que um cachorro vai? Ele vai para a terra, decompõe, do pó ele veio, do pó ele volta. Sim. Um homem que não nasceu de novo e não tem eternidade em si, Mesma coisa. para mim, o fim é a terra. Então aquela ideia de inferno, de fogo e enxofre na sua cabeça e na forma com que você crê... Isso era assim. Era assim. Era assim, até Jesus vir. Porque entende que a gente pensa céu e inferno antes da cruz e continua pensando igualzinho depois da cruz. Então a cruz fez o quê? A obra de Cristo foi para quem? Né? E de fato o inferno era, nós estávamos condenados à perdição eterna, à morte eterna. E aí a gente tem que entender que a cruz, ela irrompeu com o fluxo. E aí o véu se rasgou, e aí a cruz não salvou só quem veio depois dela. A cruz salvou todos aqueles que vieram antes dela. Então a obra de Cristo é atemporal. É uma obra perfeita, é absoluta. Então é maravilhoso isso. Perfeito. Sabe quem não entende isso? Só um crente não entende isso. Quem cresceu na igreja tem mais dificuldade de entender isso aí. Por quê? Porque está entulhado. A religião já ocupou o HD e aí o raciocínio está lento. E isso é muito conflitante, né? Carlos, está louco, isso aí vai contra tudo que eu aprendi na vida. Bem-vindo ao time. Eu tive que chegar um dia nessa conta, porque eu aprendi o contrário disso também. Ah, então se desviou? Desviou de quem? Desviou de alguém que chegou antes de mim e me deu uma informação equivocada? Então me desviei. Forte, cara. Eu queria entender, você falou sobre salvo e tudo mais. Tem a diferença, a gente tem falado na igreja, principalmente sobre isso nos últimos meses, assim, sobre ser salvo e ser novo nascido. Qual que é a diferença clara disso, assim, pro pessoal entender também? É ser salvo e ser convertido. Convertido. É, porque então existem os salvos que vieram do negativo, da condenação, e a gente tá no 0 a 0. Que esse não fez nada. Só foi salvo porque a obra de Cristo aconteceu. Isso, a obra de, é a humanidade inteira. Uhum. Porque é o seguinte, ó, a Bíblia diz assim, ó, porque Adão pecou, todos foram condenados. Então, porque Jesus foi justo, seria tão injusto se ele tivesse condenado todo mundo para a eternidade. Sim. Porque assim como eu não escolhi ser um pecadão porque Adão pecou, eu também não escolhi ser eterno porque Jesus foi justo. Então eu entendo que seria tão injusto Jesus pegar a humanidade e falar agora todo mundo é eterno, quanto foi injusto, por causa de Adão, todo mundo ser condenado à perdição eterna. Então Jesus ele podia ter salvo para a eternidade de todo mundo. Por que ele não fez isso? Porque seria injusto. E aí Jesus ele tira a gente da condenação, coloca a gente Empatou o jogo. no estado 0 a 0. E agora todo mundo é salvo, mas nem todos são eternos. Para ser eterno, você precisa crer em Jesus, nascer de novo. Agora você tem eternidade. Jesus falou, quem crê em mim, passou da morte para a vida. Quem não crê já está condenado. Condenado a quê? Do pó ele veio, do pó ele voltará. Está condenado à ausência de eternidade. Porque de verdade,
O inferno foi o maior evangelista de todos os tempos. O medo do inferno salvou mais gente do que a expectativa do céu. Sem dúvida. Total. Sem dúvida. E Jesus ele veio para trazer a expectativa do eterno. Por quê? Porque a Bíblia diz que os muitos anos de um homem na terra não soam como um breve pensamento para Deus. De verdade, se você se aprofundar no que é eternidade, você nunca mais vai se preocupar em viver bem na terra. Porque, na verdade, a terra aqui é a antessala da vida de verdade. A terra aqui são... Sabe, meu pai ele já não está mais aqui. Só que eu lembro de toda a vida que eu tive com meu pai. E eu olho e falo, cara, a vida passou, não existe mais. E eu só virei para frente e nunca lamentei um dia a morte do meu pai. Nunca senti falta do meu pai. Eu não sinto falta. Por quê? Porque eu já entendi que ele está num lugar de verdade e eu estou chegando lá. Sim. E eu quero ser aprovado para estar lá. O Francis Chan ele tem uma forma de ilustrar o que é a eternidade, né? Em que ele pega uma corda muito grande e ele pinta assim, ó, 20 centímetros, 5 centímetros da corda de vermelho. E ele fala, isso aqui é a vida. Vocês passam o tempo inteiro de vocês, a vida inteira de vocês pensando nesse pedaço aqui. Só que Deus tem toda uma eternidade. Ele fica puxando a corda 20 minutos. Assim. A corda Isso não é acaba. eternidade. E aí a corda é muito grande. Então essa é uma ilustração muito clara de você conseguir mostrar para as pessoas o que de fato é eternidade. Enquanto você está Exato. preocupado com um fractal da tua importância, daquilo que você passa na Terra, né? E você fica aqui, cara, gastando tempo, se estressando, perdendo amizade. Você passa esse tempo inteiro aqui fazendo isso. Quando tem toda uma eternidade para frente que você não faz nem ideia. E só duvida alguém que vai para a eternidade, alguém que duvida que vai para a eternidade, só duvida quem não sabe que veio da eternidade. Entende que você é uma ideia de Deus antes de você nascer? Então, planejado. o céu não é um lugar que a gente vai, é um lugar que a gente veio. Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos na terra. Nós não somos desse mundo. Nós estamos, mas não somos. E aqui que a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa viver de mochila. Meu maior patrimônio é uma mochila. Eu, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, uma das primeiras mensagens que eu preguei no palco da igreja no cinema foi o seguinte: tudo que você precisa para uma vida abundante cabe dentro de uma mochila. Eu tinha acabado de voltar do meu sabático, tinha vivido um ano fora, África do Sul e Europa com a Aline. Fundamos a igreja do cinema e preguei essa mensagem. Ontem eu recebo um recado de um cara muito especial chamado Ricardo Franzen, que, se eu não me engano, está no Canadá. Ele falou, cara, obrigado por 11 anos atrás você me ensinar uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida. Hoje sou um cara próspero e feliz porque eu descobri que tudo que eu precisava cabe dentro de uma mochila. Uau, caraca. E ele está com 2 filhos, morando com a esposa lá no Canadá, feliz da vida. Sabe quando você descomplica a vida? Sim. Você ganha velocidade. E acho que o que importa na Terra é velocidade. Não é o quanto eu consigo ter uma vida robusta, mas no final eu viro um monumento. Eu fico pensando, cara, tem o mundo inteiro, né? Eu passei 42 países e eu nem comecei ainda a minha vida. Mas tem um mundo inteiro que é herança nossa. Deus falou, eu te darei as nações por herança. E a gente fica amarrado num pé do banquinho. No bairro. De uma multinacional. A gente fica lá, não, eu vou fazer especialização, mestrado, pós-doutorado, vou abrir minha clínica, vou não sei o quê. É um nível mais elevado de escravidão que a gente já viveu na história, né? Onde a gente consegue se iludir de uma maneira geolocalizada, quando na verdade hoje a gente tem todas as ferramentas para voar o mundo. Você só precisa de um bom planejamento financeiro, de um cartão de crédito que funcione. Nubank já funciona no mundo inteiro. Sim. Então você só precisa ter uma responsabilidade de você gerar um sistema de riqueza e vazar, entendeu? Eu falo que depois dos meus 50 anos, eu vou viver tão do cartão de crédito que até as cuecas eu jogo fora e compro nova quando precisar, entendeu? Eu vou comprar, eu quero viajar sem precisar levar escova de dente, porque eu chego lá e já compro a escova onde eu tiver. Então a gente precisa ter essa vida com mais velocidade do que com peso, sabe? Sim. Nossa, a gente vai acumulando e eu tenho isso, tenho aquilo. Coitado de quem tem muito, entendeu? Quem tem muito é lerdo. Quem tem muito tem muitos problemas. E eu creio que a gente pode ter os dois, né? Só que o muito é em liquidez, né? Sim. Porque hoje não é sobre ter muito.
Hoje eu creio que a gente tem a inteligência de desfrutar sobre muito. Né? Você não precisa mais ter um carro. Se você tem dinheiro para pegar o Uber, o carro vem até com motorista. Né? E assim vai ser com helicóptero, assim vai ser com casa, uma casa chique, né? Porra, um trabalho ter uma casa chique, cara. Só que você pode alugar ela por 3 meses, entendeu? Aí você usa. Quando começar a entupir a calha, você só devolve e vai para outra casa, entendeu? Então eu creio nessa vida leve. Uhum. Eu gosto muito dessa narrativa, assim, porque eu acredito muito, assim, que essa perspectiva que a gente tem de limitar toda a nossa existência, somente a existência, a passagem terrena, faz com que a gente seja apegado às coisas. Então você não quer mais perder as coisas. Você quer que essa vida, assim, é a tua, e aí você não quer perder nada. Seus móveis, tudo aquilo que você tem, seus imóveis, tudo. Você tem apego sobre as coisas. E esse apego traz sofrimento. Esse apego traz essa lentidão de não conseguir se movimentar direito, né? Não ter velocidade nisso. E tudo envelhece, né, cara? Essa é a verdade. Tudo se torna obsoleto. Né? Tudo porque o tempo, ele... Como é que eu posso... Todo mundo está debaixo da... Todo mundo está apanhando o tempo. A nossa cara envelhece. Quanto mais aquele apartamento que você lembrava que era novo naquela época, passou 20 anos, você tá com chateação porque você queria estar morando em outro lugar. Mas, cara, você pôs teu coração ali. Só quando você está equipando um apartamento, tal, tudo novo, vou morar no condomínio fechado, você não sabe que 20 anos é muito rápido. É muito rápido. Eu tô com 4 filhos já e eu olho para minha casa e falo, caraca, envelheceu demais a casa. Só que na verdade não é envelheceu, eu usei já há 17 anos minha casa. Então, mas graças a Deus que eu nunca coloquei meu coração para fazer aquela casa ali. Do jeito que eu usei no começo, é o jeito que eu estou usando hoje. Já me imagino morando em outro lugar, já me imagino morando de outro jeito, depois que meus filhos saírem de casa, né? Então, a vida, eu aprendi uma coisa. Vida simples é vida plena. Tua vida começa a deixar de ser plena quando ela começa a se tornar demasiadamente sofisticada. Complexa. Né? Você cria o seu próprio inferno, né? É um filho que não está satisfeito, é uma esposa vaidosa que está comparando com a casa dos outros. E no final você criou teu próprio inferninho, entendeu? Você fala, pô, que é o bilionário infeliz. Você fala, cara, mas você tem tanta coisa para ser feliz e você continua triste. Por quê? Porque perdeu a simplicidade. E vida simples é importante, gente. Você que tá ouvindo, não é fazer voto de pobreza, tá? Isso, não é simplista. Não é você fazer voto de pobreza e você não ter nada. Muito pelo contrário. É você tudo do bom e do melhor, você viver uma vida plena, uma vida 100% completa, só que você não tá apegado àquilo, né? E bem falado, não é você não ter nada. Vida simples é você não sentir falta de nada. Boa. É encontrar a tua medida, né? Cara, isso é uma chave muito É poderosa. encontrar a tua medida. Muito poderosa. Por isso que a gente lê errado o Salmo 23. A gente lê lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse nada as pessoas olham pra coisas, né? Eu nunca tinha lido o versículo com essa perspectiva. Só que esse texto está dizendo assim, ó, o Senhor é meu pastor. De nada e tem porque falta. eu tenho ele, Sim, nada me falta. De nada tem de falta. nada vou ter falta. Porque se eu tenho ele, eu tenho tudo que ele tem. Eu tenho... É igual esposa, entendeu? O que é da Aline que não é meu? Se ela é minha. Entendeu? Sim. Quando você tem um pai. O que é do teu pai que não é teu? Não, mas aquele carro é do meu pai. Isso. Só que você tem o pai. Você tem o dono do carro. Você tem o dono da empresa. Você tem... Então, quando a gente entende essa lógica, não é que a gente vai ficar pobre. É que você começa a perceber a ausência do que você não precisa. Então a riqueza não é você ter muito, a riqueza é você não perceber falta de alguma coisa. Simplesmente, eu não sei se já teve essa experiência, mas eu ali no 8º ano de casamento, eu me lembro assim que eu estava num ponto da minha vida onde eu entrava por uma porta do shopping e saía com todo o poder de compra que eu podia e não tinha comprado nada. Aconteceu umas 3 vezes isso comigo. Sabe? Uma tarde assim, você escapar, ir pro shopping e falar, não, hoje eu vou... Tem um tempo meu, né? Sim. Cara, umas 3 vezes eu entrei no Shopping Barigui, saí do Shopping Barigui e falei, caraca, eu não comprei nada. Não preciso de nada pra ser feliz, Não, né? porque eu não Não eu preciso de nada disso pra ser olhava feliz. tênis, olhava isso, mas não tava precisando de nada. Sim. E para mim isso foi um marco assim na minha vida, quando eu consegui chegar nesse ponto. Porque uma coisa é você não poder comprar porque você não pode, não tem dinheiro.
Aí é claro que você vai falar que não precisa, ou que você não consegue comprar. Outra coisa é você chegar lá com 100 mil na conta, falar, o que eu vou comprar hoje? Tênis? Não. Relógio? Apple? É isso, aquilo. Você fala, não precisei de nada hoje. Tenho isso, tenho aquilo, tenho... É muito louco. Então é uma vida abundante, uma vida plena é ausência. Cada vez mais assim que eu tenho ido para um caminho de meditação interna, eu percebo que sucesso, para mim, a melhor definição nesse momento de sucesso para mim é encontrar a tua medida. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, para o bilionário, sucesso para ele é uma coisa. Para o índio de uma tribo é outra. Uhum. Porque se tu chegar de Porsche na tribo, o índio vai olhar para aquilo e vai falar, o que é isso? Para que serve? Uhum. Por quê? Porque a medida dele é diferente da do bilionário. Isso. Que é diferente da do... Entende? Exato. Então sempre vai ter um cara mais rico que você. Isso. Sempre. Entendeu? Sempre vai ter um cara mais inteligente, com um shape melhor. Sempre vai ter uma medida, sempre vai existir uma medida acima da tua e ponto final, entendeu? Se não há agora, já existiu. Né? Que é aquilo que a Bíblia fala. Salomão foi o cara mais rico da face da terra e não virá alguém tão rico quanto. Então é encontrar a tua medida de tipo, cara, beleza. Essa medida que te cabe, essa medida que você tá feliz, nada te falta nesse lugar? Nada te falta nesse lugar. Então vai ser feliz, mano. Isso é a profundidade da palavra gratidão. Gratidão é a tua capacidade de desejar o que já é teu. Quando você começar a ter uma vida que você deseja o que você tem, você vai perceber o quanto você não tem a cabeça no que você não tem. Uhum. Entendeu? E aí é interessante que isso aí aponta um dos pensamentos mais amadores de uma sociedade, que é a utopia da igualdade. A Tammy Gretchen foi no... Ah, não, né? O Tammy Gretchen. Que é a filha. É o filho. É, o filho. Só que o nome é A, né? A Tammy, o Tammy. É um nome bom pro teu filho. O Tammy. Eu tô de boa, eu vou escolher outro, tá A Tammy Gretchen foi no Pablo Marçal. E aí ela, como vereadora, o Pablo perguntou, qual que é o teu maior ideal para o teu... Ah, Pablo, é igualdade. Aí o Pablo explicou rapidamente, né, a igualdade. Ela falou assim, putz, é verdade, acho que no mundo inteiro mesmo não vai ter igualdade. Ah, mas eu continuo sonhando. Daí eu fiquei pensando, né, cara, as pessoas... Por quê? Porque entenda que igualdade, ela não é o padrão de Deus para uma sociedade. A liberdade está acima da igualdade. E a gente precisa lutar por liberdade e não por igualdade. Perfeito. No evangelho, a gente precisa lutar por liberdade. Primeira coisa que a religião castra é a tua liberdade. Por quê? Porque ela quer te equalizar nos iguais. Você tem que ser mais um dos alienados. Não pode destoar, né? Isso. Por quê? Porque se destoar, você não caracteriza. Se você não tiver a prática católica, você não é católico. Se não tiver a prática budista, você não é budista. Se você não tiver a prática evangélica, você não é evangélico. Só que aí que tá. A vida com Jesus não é reconhecida pela minha prática, é reconhecida pela minha natureza, de quem eu nasci. E aí, a gente precisa sempre preservar a liberdade. Liberdade do quê? Cara, eu quero ter essa medida. O outro não. O outro quer ser robusto, quer ser presidente do país. Liberdade. Isso, vai ser presidente. Quando eu fui candidato a deputado estadual, eu vi o quanto os meus amigos se incomodaram. Inclusive, eles não votaram em mim. Por quê? Porque eles acharam que eu não tinha essa liberdade. Mal sabem eles que eles não sabem que eles têm essa liberdade. Né? Porque uma função política é direito constitucional de qualquer cidadão. Sim. Só que alguns deles falaram, cara, ele é pastor... O que ele está se metendo para ser deputado? É nível de permissão, né, cara? É nível de permissão baixo, assim. O cara que acha que não pode, que não dá, que nunca chega. Só que é na ótica dele. Ele acha que não pode porque ele não pode. E tá certo. Talvez você não pode, mas você precisa entender que um par igual teu, não é porque você não pode que ele não pode. Exatamente. Sim, não é porque eu sou crente e bebo lá o vinho e cerveja, que o outro crente também tem que beber o vinho e cerveja, porque ele é crente. Não, ele pode dizer que ser crente é não beber. Eu posso dizer que ser crente é beber. A diferença é o resultado de vida disso. Porque tem muita gente que sem beber tá num adultério, sem beber tá em fornicação, sem beber tá em concupiscência da carne, dos olhos. Na própria embriaguez. Enquanto o outro que tá bebendo, Deus olha para a vida dele e fala, pô, é um cara de boa e feliz que tá tomando a cervejinha dele lá.
ama os filhos, vai para a igreja domingo, pagador de conta. Sabe, quando Deus... Porque Deus, ele olha o raio-x das coisas. E aí a gente tem que entender que o que importa, no fundo, é o resultado da fé que a gente tem. Uma fé teórica, ela nunca vai ser validada por Deus. O que valida é o fruto. Nós seremos reconhecidos pelos frutos. Sim. E aí fruto não é performance, não é resultado. Fruto não é, olha aqui, tá vendo Deus? Não, fruto é a ausência de condenação. Nada me incrimina. Você pode ter tudo que você tem, ser tudo que você é, e você continua sendo íntegro e dizendo assim, vai, me incrimina aqui. Aonde que está a transgressão aqui? Porque também você pode ter vários resultados de vida, né? Só que a metade deles é fraudulento, metade deles veio de negócios ilícitos, metade dele veio de atalhos que você pegou. Então, a gente tem que cuidar um pouco, porque resultado... Um fruto é um resultado, mas um resultado não é um fruto. Entendi. Então é muito difícil você analisar alguém pela perspectiva humana. Assim. Muito difícil. Extremamente difícil. Por isso que Deus sonda o coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos das intenções. Qual que é a diferença, Cal? Que a intenção integridade, né? é a fonte e o pensamento é o leito do rio. Todo leito do rio tem uma fonte, certo? Ok. E aí você pode estar equivocado no leito do rio ou você pode estar equivocado na fonte. Quando você está equivocado na fonte, que é a intenção, o leito inteiro é podre, é contaminado. Quando você está equivocado no pensamento, talvez a tua intenção ela é pura, ela é boa, só que no leito do rio isso foi adulterado. Então, é melhor você se equivocar num pensamento do que você ser corrupto na tua intenção. Então, por exemplo, tem muitas religiões que o pensamento é certo, mas a intenção é mal. Guarda uma coisa, pensamento é certo e errado. Intenção é boa e má. Você não tem um pensamento mal, um pensamento bom. Não. Você tem um pensamento certo e um pensamento errado. Só que a gente não vai ser condenado pelo certo e errado. A gente vai ser condenado pela bondade e pela maldade. E a bondade é um fruto do Espírito. Então, quando eu tenho a bondade em mim, a minha intenção ela é pura e boa. Que é a criança. Toda criança que transgride, você não consegue ser mal com ela. Por quê? Porque você fala assim, pô, a intenção dela foi boa. Sim. Só que o pensamento dela foi errado. Numa intenção boa, ela pensou errado. E esse é o padrão que eu sempre coloquei em minha vida. Deus, eu quero ser um errante em pensamento. Mas preserva a minha intenção. Que a minha intenção seja pura no Senhor. Enquanto tem muita religião que a intenção é maldita, maligna. É tipo a milícia, o tráfico, que ele protege a favela inteira. Então ele está certinho no pensamento. Ele ajuda as crianças, ele dá assistência para os doentes e tal. Só que a intenção dele é o quê? É que a máquina continue funcionando da venda da destruição da droga. Então não posso falar assim, não, mas o comando aqui, ele é bom para nós. Não, ele nunca vai ser. Não, ele protege aqui o morro, ele protege a gente, aqui ninguém entra, aqui a polícia não se mete. Não, mas ele não é. Ele talvez está tendo um pensamento certo aqui comunitário, só que a intenção dele é o quê? É domínio. Assim funciona todas as religiões. O pensamento sempre é bonito, mas a intenção da máquina por trás, do cérebro pensante por trás, é domínio humano. Por isso que eu refuto todo tipo de religião. Religião é o sistema organizado de alienação humana. Toda religião existe para te colocar dentro de uma forma. Por quê? Porque a base da religião é fazer. A devoção. A base do relacionamento do evangelho de Jesus é relação, não é devoção. Sim. Se eu não fizer nada, eu continuo sendo para Jesus. Jesus, eu não faço minha manutenção da minha fé devotando em devoção. Eu faço a manutenção da minha fé nascendo dele. Qual é a forma de se declarar, por exemplo, cristão sem parecer um religioso? Assim? Se alguém pergunta hoje para você, Cal, você tem religião? Resultado. Você tem religião? Como é que você responde essa pergunta? Eu sou anti-religião. Anti-religião. Eu existo, inclusive, para destruir a religião. Todas que aparecerem na minha frente.
Por quê? Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O evangelho que eu carrego, ele denuncia um religioso preso. Toda religião é uma jaula. Calma, mas isso é muito pesado, você está falando contra o resto do mundo. Não, estou falando contra todos os meus semelhantes. Não é eles e nós. É o meu mundo. É a minha geração. E eu saí dessa jaula. Então eu conheço a jaula por dentro e conheci a vida por fora. Sabe o que é religião? Religião é a capacidade de você tirar um cachorro da coleira, mas não avisar ele que ele está num canil. Porque ninguém entra numa religião porque está precisando. Ou melhor, ninguém assume uma religião porque era ruim a religião. Não, a religião veio e ajudou ele. Sim. Ajudou ele numa depressão, ajudou ele num casamento falido, ajudou ele numa cura, né? Por quê? Porque é tudo quântico. A cura acontece. Tanto que isso é científico. O cérebro, ele estimula o corpo inteiro, né? Onde teu corpo ele alcança onde tua mente concebe. Então é possível você, sem nenhum tipo de abordagem espiritual, você ser curado no físico, através da força da tua mente. É possível, claro que é possível. Inclusive, é possível você se tornar doente pela força da tua mente. Sem dúvida. Agora, e aí a gente tem que entender que ninguém abraça uma religião porque a religião é ruim. Então a religião teve um ato de bondade. Só que mesmo assim, esse cara tem que entender que a religião é a coleira que tiraram do teu pescoço, mas ela não te avisou que te colocou dentro de um canil. E o evangelho de Jesus veio para tirar o canil e falar assim, ó, o mundo é teu. É sem precedentes. Você é livre para tudo. Ser livre. E aí Paulo ele fala, não use essa liberdade para te autodestruir. Qual que é o limite da minha liberdade, Cal? O limite da tua liberdade é onde começa a destruição. Então, eu sou livre para tomar coca? Sou. Mas ela faz mal para os ossos? Faz. Então não vou tomar coca. Porque eu não posso? Não, porque eu não preciso. Então, liberdade, eu aprendi uma coisa, não é você poder fazer tudo. Liberdade é você não ter que fazer nada. E a religião sempre vai impor que você faça alguma coisa. Sim. Então você já não é livre na religião. Você concorda que para ter esse nível de liberdade você precisa ser maduro? Precisa ser sábio, maduro, sábio. Porque criança, por isso que é importante a religião numa fase da tua vida. Então. Até o dia que você acorda. Exatamente. Até o dia que você deixa de ser criança. A maioria das pessoas que a gente tem conversado, assim, que a gente percebeu um padrão, é que 90% delas, elas tentam comprar a graça, tentam comprar o acesso ao céu, tentam comprar o bilhete premiado, sabe? E quando elas entendem que esse bilhete já está com elas, elas entram em pane. Elas não sabem o que fazer. É o modelo mental da religião. Isso foi herdado. E como que, de forma prática, Cal, como que você liberta um religioso do sistema religioso? Que ele não sabe que está dentro de um sistema religioso. Espera o dia mau. No dia mau você lembra ele que você tinha falado aquilo. Porque a religião não funciona no dia mau. No dia mau da tela azul. No dia mau você não tá mais nem aí se é católico ou não. Você chuta o pau da barraca e aí você vai ver que tem o grito da independência. Eu cansei. Isso é muito importante. Religião é uma coisa que a gente nunca precisa combater. Religião a gente denuncia. Como que denuncia, Cal? É igual ao iPhone. Você nunca vai ver um iPhone antigo. Até que surja o próximo. Quando eles lançam o próximo, eles focam só no próximo e eles nunca vão falar, viu, o teu tá velho, você não quer trocar o teu iPhone? Eles só mostram o novo. Eles só mostram o novo. Entendi. E você conclui que aquilo tá velho. Então, um dos meus erros muito grande que eu fiz na vida é que eu já me sujei demais com a religião, me envolvendo com ela, combatendo ela. E não, eu aprendi que é só construir do lado. Quando se constrói o reino do lado da religião, destoa. Fica evidente. As pessoas correm pro reino e falam, putz, cara, você me salvou aqui. Ah, te salvei. Por quê? Porque no dia de crise, todo religioso ele vai chegar na encruzilhada da crise. Eu sou esse cara. Só que eu não engravidei uma mulher, eu não usei droga, eu não tive distúrbios. Só que um dia com 28 anos eu descobri quão infeliz eu era
não tendo erro nenhum na vida. Eu era o perfeito religioso. Se eu sou ex alguma coisa, eu sou um ex-religioso, só. Não sou ex-drogado, não sou ex-isso. Não sei o que é ficar bêbado na vida. Não sei o que é usar um entorpecente. Não sei o que é o efeito da maconha. Não sei o que é beijar uma segunda boca na vida. Não sei o que é transar num dia escondido, né? Por quê? Porque minha vida foi muito funcional pelo pai que eu tinha. Eu não precisava de Deus para ser funcional, eu precisava do meu pai. Daí meu pai me colocou nessa vida funcional. E um dia eu tô lá casado com 28 anos, bem infeliz. Porque, não sei se você sabe, mas pecado não é o errado que você faz. Se pecado é errar o alvo, a Bíblia diz que pecado é errar o alvo. Qual que é a frustração? É o alvo errado que você acertou? Não, o alvo certo que eu não acertei. Sim. Então, o pecado não é o errado que você faz, mas o certo que você não fez. E a religião fala que pecado é beber, é fumar, é transar, é isso. Cara, é muito mais. Uhum. Pecado é você não viver para a vida extraordinária que você nasceu. Isso é pecado. Pecado é você entender que uma cadeira, a função dela é você usar ela para sentar e você usa ela de escada para trocar lâmpada. Isso é pecado com a cadeira. Então, o pecado, a gente tem que mudar a ótica do pecado. Pecado é você se conformar com o menos que você está vivendo. Não viver uma vida plena e abundante é pecado. Por quê, Cal? Porque Deus criou a gente para uma vida extraordinária, dentro do meu limite, da minha medida, do lugar que Ele me plantou. Perfeito. A Bíblia diz que assim como as estrelas carregam uma glória maior que a outra, uma brilha mais que a outra, assim também são as pessoas no mundo. Uma carrega uma glória maior que a outra. E a gente tem que cuidar, porque eu não posso usurpar a glória dele. Eu não posso usurpar a glória do outro. Eu preciso entender a medida de glória de cada um e me curvar, me aplaudir, celebrar, reconhecer e falar, ele tem uma glória diferente da minha. E voltando à tua pergunta, então a gente tem os salvos, os condenados. Aí vem Jesus e nos tornou salvo. Ser salvo, agora você precisa crer para a eternidade, para não morrer mais. Ainda que você morra, você vive eternamente. Aí Jesus falou que esse processo de novo nascimento não é aceitar Jesus, como a gente popularmente diz. Chegou um fariseu, mestre da lei, um pastor judeu da época, um cara experimentado, e começou a apurrinhar Jesus, de madrugada escondido. Eu fico já pensando Jesus olhando, falando, perfeito religioso, cara. É tão frango que vem no escuro falar comigo, vem à noite escondido falar comigo para que ninguém veja ele. Como um monte de pastor faz comigo. Aí o cara fala, Jesus, mas blá, 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 blá. Jesus fala assim, Nicodemos, importa nascer de novo. Esse importa nascer de novo, eu tenho a impressão que Jesus ele pega toda a discussão filosófica que o cara estava enchendo o saco dele e coloca em primeiro lugar falando que importa, importa nascer de novo. Esse nascer de novo a gente precisa desenhar para as pessoas. Nascer de novo significa que envolve um requisito. Ninguém consegue nascer se antes não morrer. Então, aceitar Jesus não precisa morrer. Por isso que dá errado. Tem um monte de gente com Jesus no bolso, mas nunca nasceu de novo. Esses vão ouvir, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Pô, mas eu ia na igreja, mas eu era filho do pastor, mas eu tocava no louvor, mas eu fazia isso, fazia aquilo. Inclusive curei várias pessoas. Oi, não te conheço. Por quê? Porque você é alma vivente, você nunca nasceu de novo. Quando o primeiro Adão é alma vivente, Jesus ele traz a possibilidade de a gente ser igual ao último Adão, não igual ao primeiro Adão. E o último Adão, que é Jesus, a Bíblia chama de espírito vivificante. Essa era a diferença de Jesus e Adão. Jesus foi inseminado do divino e Adão não. Adão foi criado do pó. Sim. Então, todo ser humano que não nasceu de novo, ele é meramente humano. Do pó ele veio, do pó ele voltará. Caraca, isso faz muito sentido. Ele é um corpo com uma psique. Quando eu nasço de novo, e é aqui, tudo na mente. Cara, a mente é sinistra.
A mente é a consciência que permanece vivo quando você morre. A Bíblia diz que eu estou crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé eu morro com Cristo e pela fé agora eu nasço com uma nova vida. Eu deixo de ser estado humano e me torno um estado espiritual em corpo humano. Então, você não é humano, você está humano, pero agora você é espiritual. Esse nascer de novo, ele tá agrupado, ele tá enviesado, tá assim justificado por uma decisão. Isso, uma É decisão. uma decisão que você tem que tomar. Porque E essa decisão Deus não pode tomar por você. E essa decisão não necessariamente, porque assim, ó, Essa decisão é a fé. na linguagem cristã, o nascer de novo para 99% da igreja é descer as águas. Não tem nada a ver com isso. Então, aprofunda O que é o batismo, então? Para que serve o batismo nas águas? Não, porque então? é isso, assim, ó, porque quando você fala nascer de novo... Vocês querem me incriminar, né, mano? Porque quando você fala nascer de novo, cara, pro cara que tá ouvindo e que não vive o nível de maturidade que a gente tá falando na mesa, cara, beleza, então eu não me batizei, vou me batizar e tá tudo certo. E aí? O batismo é uma prática pagã. Usada em todas as rituais afros, no mundo árabe, na capoeira, na macumba, no umbanda, no candomblé. Então, toda religião tem batismo. Batismo é rito de passagem. E aí, João, ele batizava. Só que a questão é que João batizava e tinha um fim esse batismo. É pra se escancarar mesmo? Não, por favor. Sem filtro, vamos lá. Isso aqui estraga bastante. Então, acabar os cursos de batismo das igrejas. Então, João, ele batizava. Tá? Por que João batizava? Porque ele veio preparar o caminho daquele que haveria de vir. João veio para pré-anunciar a obra de Cristo. Só que João era a intersecção entre Moisés e Jesus. Moisés, ele falou, viu, você oferece sacrifício e o teu sacrifício do sacerdócio de uma vez por ano faz a remissão de pecados. Então... Nada mais é do que um rito também. Isso. Nada mais é Aí vem João e fala, viu, Deus não se agrada de sacrifício. Deus não se agrada, Deus não tem prazer num sacerdote que fica matando carneiro para remissão de pecados. Por quê? Para remissão de pecados precisava de derramamento de sangue. Aí vem João e fala assim, quem crer e for batizado, então será salvo. Creia para remissão de pecados. Quem falou isso foi João. O batismo de João na água era para remissão de pecados. Por quê? Porque Jesus não havia morrido ainda. É a versão 2 Isso, do Moisés. Já saindo do rito religioso. Aí vem Jesus e fala assim, viu, João? Me batiza aí. Cara, João dá um pulo para trás e fala, não, Jesus, você não. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Deu tela azul em João. João falando, como assim, Jesus? Eu estou batizando para remissão de pecados. As pessoas chegam aqui nessa água limpa, eu batizo ela com o pecado fica aqui, a água fica suja e elas saem puras, saem limpas. Agora vem você limpo de pecado e quer que eu te batize nessa água cheia de pecado? Essa região onde Jesus pediu o batismo se chama região chamada Adã. Sabia disso? Não. No Jordão, o Jordão ele foi interrompido e assim como no Mar Vermelho, Mar Vermelho, né? Que o povo atravessou, que Deus abriu o mar. Assim como Deus abriu o mar e o povo atravessou a pés secos, o Jordão foi também interrompido e o povo atravessou o Rio Jordão a pé seco. Só qual que é a diferença? Para você abrir o mar, você precisa de 2 diques de água. Ali o povo israelita atravessou e veio o exército e morreu afogado. Só que para você fazer um rio secar, você só precisa de 1 dique de água. Você estanca o rio e daqui para baixo fica seco e o rio continua correndo aqui. E aí a história, você vai ler isso na Bíblia, que essa água aqui escorreu para uma cidade chamada Adão, na região do Jordão. Foi ali que Jesus encontra João e fala, João, me batiza, para que a justiça se cumpra. Não tinha nada a ver com pecado. Ou melhor, não tinha nada a ver com o pecado de Jesus. E aí é livre interpretação minha, tá? Isso é compreensão dos meus 40 anos de evangelho. Quando Jesus ele chega ali e fala, me batize aqui para que a justiça se cumpra,
ele está cumprindo Isaías 53, onde ele diz: e ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ah, calma, não foi na cruz? Não, porque a palavra diz que ele carregou. Se ele carregou, fala de um período. Se fosse na cruz, ele não carregou. Na cruz, ele só consumou. E aí Jesus, ele é batizado. Quando ele levanta, a Bíblia diz que ele se torna forma de pecado. Ele se faz pecado por nós. Ali começa o ministério de Jesus em semelhança humana, onde ele, não tendo pecado, ele fez o mesmo ministério que eu e você em semelhança de pecado. E aí ele carrega por 3 anos de ministério o pecado da humanidade sobre ele. Ali entrou a justiça de Deus no mundo. Por isso, a partir dali, ele sai do batismo e ele olha uma adúltera e fala assim: vai e não peques mais. Como que era possível alguém não pecar mais se ele não tinha morrido? Eu nunca tinha entendido isso. Porque a adúltera, ela não tinha poder para nascer de novo. Mas Jesus falou: vai e não peques mais. Jesus deu autoridade para ela não pecar nunca mais, sem ser nascida de novo. Então, ali Jesus, ele tomou o pecado da humanidade e devolveu para a humanidade a inocência, a partir do batismo de Jesus. E aí Jesus, ele termina e ele consuma o pecado. O pecado que ele tomou sobre si, ele termina crucificando o pecado. O pecado morreu com ele. Aí o que é chocante as pessoas ouvirem hoje de mim? Que o batismo na igreja é a prova que a igreja não entendeu nada da obra de Cristo até hoje. Porque a gente ainda se enxerga a partir do pecado. Cheio de pecado, né? Isso, cheio de pecado. Então, cada vez que eu batizo alguém, eu estou dizendo que você tem pecado. Mas não, eu não tenho pecado. Por quê? Porque quando eu nasci de novo, salvação cria identidade. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sim. Agora eu nasci de novo, vou lá e batizo Cristo. Mas batiza para quê? Não, veja bem, porque é o testemunho público, não sei do quê. Cara, o nosso testemunho público é a nossa fé, que não é num dia de batismo que a gente prega ela. Perfeito. É todo dia. Total. Então, quer batizar? Tá bom. É poético e é romântico. Só que entende que... Eu digo para as pessoas o seguinte: quer que eu te batizo? Eu te batizo, só não quero te enganar. Saiba por que você está sendo batizado, né? Tipo, não é para remissão de pecado. Isso não é para remissão de pecado. É para quê? É poético, para você sair na foto e falar assim: uau, nasci de novo. Não, você não nasceu de novo. Você nasce de novo quando você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí você nasce de novo. Cal, como é que você chegou nessa conta? 20 anos atrás eu fazia parte de uma igreja que me deixava revoltado. Era uma igreja tradicional, que o culto de domingo era aquele cultinho tradicional, e aí o sábado bombava, que era o culto de jovens. Aí a gente nunca tinha apelo no domingo, porque o pastor chegava e falava assim: não vi ninguém novo hoje na igreja, daí eu não fiz apelo. Tipo assim, se viesse uma visita ele fazia apelo, se não viesse... E no sábado, a gente foi de 5 jovens para 90 jovens. Então as pessoas se convertiam no sábado e a gente vivia coisas extraordinárias no sábado. Aí a pessoa no sábado era uma subigreja dentro da igreja, assim. Era engraçado, era um movimento, na verdade. Aí as pessoas se convertiam. Aí esses caras fizeram integração, ministério de Open House. Esses caras estruturaram todo o ministério infantil da igreja. Esses caras tocavam no louvor. Eu lembro na época que tinha 22 pessoas no louvor, 20 era dos jovens e 2 era da igreja. Caraca. Aí, esses caras, eles ficavam tipo assim uns 2, 3 anos indo só no sábado, no culto. E aí, com muito custo, a gente convencia eles: não, a igreja é boa, tal. Só que o culto era muito chato no domingo de manhã. Aí esses caras começavam a ir no culto domingo de manhã. Aí o que acontecia? Uma pressão coletiva para que eles se batizassem. Então, a igreja já tinha um olhar de superioridade e inferioridade porque ele não era batizado. Só que não sabia que ele já estava descendo a ripa no sábado à noite. Sim. É tipo assim, ó. É tipo, antigamente alguém vira pra tu e te chama de incircunciso, tá ligado? Tipo isso. Era incircunciso. Circunciso. Esse aí não ainda não... toca. Aí o que acontecia? 3, 4 anos depois, esse cara estava descendo as águas. Aí os velhinhos na porta falavam assim: bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à família de Deus. E eu mirava, mano. Esse cara tava pregando no sábado.
Só que agora sim, agora você entrou na família de Deus. Falei, vai tomar banho, mano. Esses caras estão por fora. E ali eu me revoltei. Eu me revoltei no sentido de fazer uma conta. E eu vou ser assim, bem perspicaz nisso. Quando eu falo do batismo, eu estou chutando a santa dos evangélicos. Porque um dos poucos pontos em contato de comum que qualquer igreja ruim evangélica tem em comum é que eles amam o batismo. Sim. Todas as igrejas, todas. Então eu estou mexendo com assunto de interesse de todas. Uhum. Só que eu fui me perguntar, mas por que eles se incomodam tanto de eu falar do batismo? Porque eu descobri que o batismo é o mecanismo legítimo para você membrar a pessoa a ponto que ela se torne um dizimista ofertante. Caraca. Está vinculado a essa conta. Depois do batismo você ganha carteirinha, né? Isso, você só é membro da igreja se batizar. Aí, batizou, credenciou. Credenciou, você tem que fazer um voto público que eu vou... Naquela igreja. Eu me comprometo com os dízimos e ofertas nessa igreja. E aí tem toda uma máquina financeira por trás disso na inocência do batismo. O batismo foi o gatilho. Gatilhou ali, ó, pum, agora esse cara assinou um negócio, tá? Hall de membros. Eu sou membro da igreja tal, da igreja tal. O Pixel só marca a conversão do batismo. Entende? E aí eles falam que nasceu de bizarro, novo mas no faz batismo. muito Não, você sentido, nasceu de cara. novo naquele culto, que você teve um encontro revelador com a presença Sim. de Deus e a tua vida foi transformada. E aí, mais uma questão. João falou, eu vos batismo com água, mas após a mim virá aquele que vos batiza com fogo e espírito. Por que ele não falou fogo, espírito e água? Aham. Não, Pô, acabou a água, né? acabou Depois a de água. mim acabou Por quê? a água. Por quê? Porque hoje a gente está batizado no Espírito Santo. Sim. A gente está batizado no corpo. Existem 6 batismos. A água é um dos 6. Mas a Bíblia vai comentar pelo menos sobre 6 batismos. Batismo na água, batismo no Espírito, batismo no fogo, batismo no sofrimento, batismo no corpo e batismo, mais um batismo. E aí, cara, a gente endeusou o batismo na água como se fosse... Uau, as pessoas choram. Sim. Só que é quântico. Se você coloca uma pessoa e enche de gente em volta dela, você pode fazer um rito de macumba, ela vai chorar no meio ali. Com licença, pessoal. Oh, aí escutou o Espírito Santo, hein, mano? Patrocinadores, Barista Café. Você ouviu o Espírito Santo aqui. Aleluia. Nosso patrocinador oficial. Muito obrigado, André. E aí a pergunta é, tá errado batizar, Cal? Não, só tá errado você achar que Isso É uma nascer de obrigação. novo. Aham. é. Cara, que forte isso. E faz É. muito sentido, assim. Faz muito sentido. Ah, mas o Felipe batizou o eunuco. Mas você já se perguntou quem pediu para quem batizar? Felipe era um cara que estava na estrada, passou uma carroça, ele encontrou um eunuco, esse eunuco era judeu. O judaísmo com os gentios, eles não se comunicavam porque achavam que era uma sub-raça. E aí, quando Felipe tinha um objetivo, expor as escrituras, a conta do judeu era, então eu posso inclusive ser batizado igual um gentil? Aham, pode. E aí Felipe batiza porque o cara pediu. Mas Felipe não falou, viu, agora você tem que ser batizado para você... Não. Então, para mim, um batismo é um assunto de entendimento. Você entendeu que tem que ser batizado? Batize. Ah, mas eu quero que minha mãe veja. Eu era da macumba, e na macumba o batismo tem isso. Um pastor meu, amigo meu lá da África do Sul, ele falou assim, Cal, na África, o batismo é a marca de apostasia. Você aí que eu ia apostata entrar. de uma religião Isso, e é aí passa que eu para ia entrar. outra. É aí que eu ia entrar. Porque assim, ó, se você parar para estudar pouquinho, não precisa ir muito longe, não. Você cai nos filósofos. Platão, Sócrates. Isso, tinha tal. batismo também. E aí você tinha o batismo desses caras. O que acontecia? Eu era de Cal, agora sou de Murilo. Então, para eu apostatar daquilo que ele prega, Isso. eu passo por um rito de passagem, agora eu sou de Isso. Murilo. Que isso era um batismo. Isso era um batismo. Não, e era literalmente batismo nas águas, entende? Sim. Então, eu tava apostatando daquela fé, daquela crença, daquela pessoa A, e agora eu ia pra pessoa B. Então, no contexto da região, cara, na África, Isso. mano, é isso que vai ter que acontecer mesmo. Você se liberta de uma religião se batizando na outra. Porque é cultural, Aham. entende? É um contexto cultural, Isso. faz sentido. Só que daí eu te pergunto, a gente vive a cultura do céu ou da terra? Se você vive da terra,
saio de um batismo para outro batismo. É. Só que eu sou radical. Eu vivo na cultura do reino celestial. E que se dane todo mundo Sim. que tá fora disso. Porque eu não sou desse mundo. E eu não vou andar em conformidade com esse mundo. Porque isso é um precedente. Que se a gente tá abrindo e fazendo essa ponte de prática com o batismo, vamos fazer com todo o resto. Com todo o resto, né? É um precedente, faz sentido. Entendeu? Então, é um assunto delicado, mas não me convenceram do contrário ainda. A primeira vez que eu escuto assim falar diferente, realmente faz muito sentido, muito mais sentido. Então, o batismo praticamente das pessoas, batismo nas águas, cara, beleza, se tu quiser fazer, faz, mas assim, tem Sabe um onde que a gente tá né? perdido? Que a glória que a gente depositou no batismo da água, a gente tem que trazer de volta para quem nasce de novo. Toda Perfeito. essa glória, ele nasceu de novo, a gente perdeu. Porque ali só aceita Jesus, mas é lá que realmente acontece o batismo. Não, é o contrário. É o contrário. Vamos parar de romantizar o batismo e ressignificar o nascer de novo. Porque quando alguém nasce de novo, tem festa no céu, não é quando alguém é batizado. Que ali ele entendeu. E ele Ali nasceu de ele- novo. Ali que é a conversão de fato. Ali já que ele converteu. nasceu pra eternidade. Sim. Ali que a gente tem que pegar lá no cinema lá e... algo está acontecendo aqui. Ele nasceu de novo pra uma nova vida. Ele nunca mais será o mesmo. Porque eu falei isso na semana passada aqui. Cara, você sabe o que é nascer de novo? É você mudar a vida de uma pessoa pra sempre. Mesmo que você nunca mais vai ver ela. Porque quando ela nasce de novo, ela é uma nova criação. Então ela era... A palavra nova criação, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. A palavra ali é protótipo. Então você pode ter protótipo de um Fusca, isso pode ter protótipo de um Boeing. Qual que é a diferença? É o potencial dos dois. Um anda, outro voa. Quando a gente nasceu de novo, a gente não é um novo humano. Não, não. A gente é um super-humano, onde o que eu fazia humanamente, eu não vivo mais na dimensão humana. Eu vivo numa dimensão de Boeing. Eu não sou mais Fusca. Só que a gente pega e acha que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Essa palavra está errada. Nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, eu sou a mesma coisa que eu era antes, porque eu Só já era que criatura. remendado, Só assim. que reformada. Aham. É um Fusca velho que você tinha, que aí teu amigo passa e fala, ô, trocou de carro. Você fala, não, é aquele Fusca que eu tinha, só a diferença é que eu reformei inteiro ele. Você reformou inteiro ele. Você mudou o potencial dele? Não. Não. Você mudou a estética dele. Religião muda a tua estética, A origem mas não muda o teu potencial. É. Agora, se alguém está em Cristo, ele era Fusca e agora ele é Boeing, mano. Não tem mais ponte. A gente tem que parar de fazer essa comparação do velho homem com o do novo homem. Não. O velho homem era alma vivente, Fusca. O novo homem é espírito vivificante, Boeing. Qual que é a diferença? Alma vivente sobrevive. Espírito vivificante dá vida. Assim como Jesus deu vida do espírito para o corpo dele quando ele estava morto dentro da cova. Você sabe que Jesus estava morto e o espírito estava nele, fez transfusão de vida para o corpo morto dele. Tão certo hoje nós temos em nós o poder de dar vida ao que está morto hoje. Por quê, Cal? Você tem poder para dar vida? Tenho, por causa de Cristo em mim e a esperança da glória. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então é o seguinte, você tem, se a gente perguntar assim, Cal, o ser humano, nós não temos poder nenhum para curar ninguém. Tá certo isso? Tá certo isso. Cal, nós temos poder para curar alguém. Tá certo isso? Tá certo isso. Por quê? Porque sem Jesus em nós, nessa nova criação, a gente não cura nada. Com Jesus em nós, sem eu orar pela cura, Jesus não cura nada. Porque é a gente que cura. Na medida, Jesus cura na medida que a gente cura. E Jesus não cura na medida que a gente não curar. Então, toda a glória é de Jesus, todo o poder é de Jesus, só que tem um detalhe, é em nós. Então Jesus tem um gargalo para tocar a terra. Esperança da glória. E aí, ó, você falou muito agora, nesse momento, sobre a gente tem poder para ressuscitar um morto, por exemplo. E já antecipando o hate no comentário agora, ele vai virar para você e vai falar assim, cadê os mortos que você ressuscitou? Como é que funciona essa questão da gente
da mesma forma que a gente ora por cura e pode não acontecer a cura, a gente pode orar por ressurreição e não acontecer a ressurreição. E aí, ó, voltando novamente na questão territorial. Boa. Na África, ainda acontece muitos e muitos e muitos milagres que no Brasil já não acontece mais. Por exemplo, ressuscitar morto. É. Por exemplo, você fazer tipo um sinal, uma maravilha incrível na África. Por quê? Porque assim como lá no Pentateuco, o Deus que vencia era o Deus que ganhava a guerra, e para esse Deus vencer e ganhar a guerra, ele precisa matar a gente, certo? Você precisa, teu exército precisa matar outro exército. O exército que prevalecia, ele ganhava a guerra. Ele era o Deus, né, naquele lugar. Como é que funciona isso hoje no Brasil, por exemplo, na América? Que a gente não é tão comum quanto na África, por exemplo, você ter o testemunho de que um morto ressuscitou. E faz sentido essa analogia, assim, de que na África acontecem muitas coisas porque acontecem essa disputa de religiões, de espiritual, assim, tem muita bruxaria, tem muita coisa assim, e por isso também Deus age muito forte lá espiritualmente, com milagres escancarados. Faz sentido isso? É uma pergunta difícil essa, porque é o seguinte, onde existem mais milagres num país desenvolvido ou no subdesenvolvido? No subdesenvolvido. Onde existem mais pecados sociais, num país desenvolvido ou num subdesenvolvido? Subdesenvolvido. Não sei. Não sei te responder essa. Acho que eu tenho que pensar um pouco mais. Muito mais no subdesenvolvido. Um policial alemão, ele chega a usar 1 bala por ano em serviço. Tá. Então, nos países desenvolvidos, pecados sociais são muito menores. Tá, entendi. Abuso, pedofilia, violência doméstica, desemprego, roubo na rua. E aí, não é curioso isso? Onde tem mais pecado, tem mais milagre. E isso me faz entender que onde abundou o pecado, Abundou a graça. superabundou a graça. Isso significa que tanto a ignorância quanto o entendimento, eles são o foco do pecado, da dor, da enfermidade, quanto a própria resposta da cura. E aí eu tenho dentro de mim uma consciência que pode estar ainda errada. Eu não consegui... É uma convicção, não é uma verdade. Tá. Ninguém conseguiu ainda me esclarecer melhor isso, mas eu tenho uma impressão que Deus não manda uma cura sem propósito, onde há uma doença com propósito. Boa. Entendi. Isso aí faz sentido pra caramba. Porque se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu preciso entender o benefício de uma doença. Não, mas Deus não põe doença em ninguém. Isso, não põe. Só que Deus, ele deixa a gente passar por uma doença, por quê? Porque ele conhece o quanto a gente está pronto para uma doença. E tem um pastor aqui da igreja que um dia ele questionou Deus, mas por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Aí ele escutou Deus falando, por que não você? Aí ele falou, puxa vida, eu fico pensando, né? Ele falou assim, eu projetava para os outros aquilo que... Por que eu? Podia ser o cara da esquina. E Deus pegou, parece que colocou um espelho na cara dele e falou, por que não você? O outro da esquina, talvez... Tudo bem, né? Talvez ele tá bem porque você tá doente. Só que o evangelho que a gente crê funciona no dia difícil, no dia mau. E aí a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente precisa entender que doença que a gente tá hoje, a gente não tem porque o evangelho não funciona. A gente tem porque a gente tá no mundo. Perfeito. Eu não me encanto muito com esse negócio de cura, tal, porque eu fico pensando, pô, o Lázaro que ressuscitou no 4º dia morreu posteriormente. Sim. O mesmo cara que foi curado, ele depois voltou a morrer. Temporário. Então, tipo assim, e aí a Bíblia diz que quem gosta de sinal é criança. E Jesus um dia ele ficou bolado, mano, que ele tava numa galera de novo e os caras começaram a pedir sinais de novo. Quem tava pedindo sinais? Os crentes do lado dele. Vamos curar mais, vamos não sei o quê. Ele olha e fala assim, ó geração adúltera, até quando vocês vão pedir um sinal? Então, um crente menino, ele se move por sinal. Um não crente, ele se convence por um sinal. E aí eu entendo a glória da cura, do sinal, da maravilha. O dom em ação, ele é importante para que a glória de Deus seja manifesta para as pessoas, elas passem a crer e entregar a glória a Deus. Mas de verdade, quando você é maduro,
Se Deus fizer, ele é bom. E se Deus não fizer, ele continua bom. Quando você é maduro, se tem milagre, tá bom. Se não tem milagre, foi ótimo. Por quê? Porque o milagre se torna comum. Eu sonho nessa igreja onde um milagre é comum. Não tem mais o extraordinário no milagre. O extraordinário está em um novo nascimento. Sim. E hoje a gente comemora mais um milagre do que o novo nascimento. Ele só se converteu. Então, a gente precisa entender que nenhum milagre é maior do que alguém nascer de novo. E, cara, eu fico imaginando assim, na nossa geração de redes sociais e tudo viraliza muito rápido. Cara, um pastor hoje, dependendo de quem for, da intenção dele, da fonte dele, a intenção do coração dele tiver errada, um milagre desse cara que ele fizer, irmão, acabou. Acaba. Entendeu? Ele vai para um lugar completamente diferente, entende? Isso aí. Imagina se o Marçal faz o cara andar lá, a mulher andar. Ia viralizar de um jeito e as pessoas iam para ele como se ele fosse Deus. É Deus. Entende? Não que eu creio que ele tem o poder, assim como eu tenho, assim como você tem o poder de botar a mão na pessoa e a pessoa andar, voltar a andar. O problema é o que se faz depois disso. Que tipo de pessoas iriam lá? Porque essa é a igreja da televisão. Por que ela só está na televisão ainda? Porque tem milagre lá. Aí você olha lá o Bispo Macedo com milhares de pessoas. Mas que tipo de pessoas? É um bando de criança. A Igreja Universal ela tem essa fama. Ela abre a porta para o reino de Deus para as pessoas. Quando elas entram ali e crescem, elas não ficam lá. É um instrumento de Deus, não sei o quê. Que pena. Que pena que tem que ser assim. O cara tem que perder 2 carros, tem que perder uma empresa lá para daí ele acordar e falar, opa, aonde está Jesus aqui? Daí quando ele encontra Jesus, ele descobre que não dá para viver o Jesus da Bíblia dentro da Universal. Não dá. E se você é da Universal, venha falar comigo. Eu tenho prima querida da Universal e tal, e tento me convencer, porque é o seguinte, se os meios justificam os fins, aí acabou o evangelho. Só que o que acontece no meio para justificar a cura, a salvação de alguém lá na Universal, a gente nunca vai justificar com o fim, que a minha avó foi salva colocando copo de água em cima da TV, que eu tinha um filho deficiente e ele foi curado pela Universal. Todos os milagres da Universal nunca vão justificar o charlatanismo da Universal. Nunca vão. Sim. Né? O mercantilismo que a Universal fez no mundo, não no Brasil. Tinha uma época que a Universal tinha mais igrejas no mundo do que McDonald's nos países. E, cara, é uma indústria de charlatão. Por quê? Porque estão comercializando a fé sincera das pessoas. Esse cara é um gênio. Por quê? Porque sem uma coisa material na mão, sem entregar nenhum produto, ele conseguiu arrancar das pessoas trilhões de dinheiro. Não paga imposto, não... só que chamam de evangélico. Por isso que a religião evangélica é a maior no mundo, sabia, né? Dos rankings das religiões, não sei se você sabe, mas a maior religião no mundo é a protestante. E pensei que fosse católico. Não, e aqui tem mais não praticantes. É o cristão, que é o católico, é o evangélico. Só que, entenda, é o católico, o evangélico do canil. Sim. Não é o evangelho de Jesus isso aí. Total. Tanto que se fosse o evangelho de Jesus, não estava no ranking. Porque o evangelho de Jesus não se coloca no... o concurso. Tipo, é acima, né? É. É todo mundo. A gente tá fora dessa... Porque a gente não vive religião. Então não tem como a gente ser a maior religião do mundo se a gente não vive religião. Exato. Então só de colocar cristão, Espírita. hindu, se eu não me engano, o segundo. E o terceiro é o muçulmano, se eu não me engano. Os 3 primeiros. Cristianismo, hinduísmo e islamismo. São os 3 maiores religiões do mundo. Essa é a prova que a gente está vendo mais religião do que reino. O dia que essa camada aqui, ó, for alcançada pelo evangelho, aí o mundo muda. Porque como que a gente tem a maior religião do mundo e o mundo não muda? Essa é a prova que é religião. E Jesus não está na religião. Então esse é meu grito hoje, porque tem que tirar o canil das pessoas. Tem que tirar as pessoas do canil.
Cara, meu grande desejo é que as pessoas fossem humildes, assim, de fato, para reconhecer, por exemplo. Eu já vi várias histórias, contos que você contou, coisas que eu vivenciei na sua, vendo, assim, realmente a experiência, de você mostrar o texto na fundamentação da Bíblia, da palavra, a pessoa ler aquilo lá, concordar contigo, mas ela não desapegar da fé. Não desapegar daquela crença que ela criou, assim. É como se as pessoas pegassem, elas colocam a religião e tudo aquilo que elas pensam sobre Deus na mesma caixa que elas colocam o preciosismo delas sobre política e time de futebol. E aí não importa aquilo que é verdade, importa aquilo que ela acredita que é e ela pega aquela bandeira pra ela. Sabe por que ela faz isso? Por quê? Porque ela continua tendo benefício da religião. Uhum. Se a religião não desse benefício, ela estaria falida. Como ela traz benefício para as pessoas? Só que esse é o ponto. Na religião, a religião me dá benefício. No reino, eu sou o benefício do evangelho. Caraca. Total. O reino, ele não te dá benefício. No reino, você é o próprio benefício para a terra. E aí é uma vida como todos os apóstolos, como Jesus, uma vida como os discípulos. Como que eles viviam? Buscando vantagem? Terminaram todos gastos pelo evangelho. Sim. Então o evangelho é um caminho de se gastar por ele e não se guardar para ele. Religião é a tentativa do ser humano se guardar, quando a proposta do evangelho é se perder. Caraca. Por isso que é fantástico. A melhor versão de você é você mortinho. Mortinho. É Cristo em você, Cristo não é em nós. você. Cara, se você chegou Cristo em até nós aqui... é kamikaze, mano. Exato. Ó, se você chegou até aqui, presta muita atenção. Compartilhe esse podcast com alguém, compartilhe o link desse podcast com alguém. Com certeza teve alguma coisa que você escutou que mudou sua chave, mudou seu pensamento. Com certeza te trouxe... Principalmente se ele for evangélico. Mande pra ele, pro teu pastor, pros teus Isso. líderes de célula. Cara, mas manda pra isso, pra essa mensagem realmente atingir mais pessoas. A gente sabe o quanto isso vai transformar vidas e milhares de vidas ainda nesse país, tá? E, Cal, caminhando pro nosso final, você falou agora sobre reino. Eu acho que a gente tem uma visão muito subjetiva sobre reino. Eu queria que você explicasse pra gente o que é o reino de Deus e como buscar ele sobre a primeira coisa, sobre acima de todas as coisas. Para a religião, o reino sempre vai ser um pensamento no quadro, filosófico. Ah, o reino, como se o reino fosse uma ilustração de Jesus. Só que o reino nunca foi uma ilustração. A ilustração foi tudo que ele comparou ao reino. O reino de Deus é como uma dracma. O reino de Deus é como o fermento. O reino de Deus... Então o reino nunca vai ser uma ilustração. A ilustração é todas as parábolas que ele comparou tentando explicar o reino. O reino de Deus é literal. É uma nação, uma cidade celestial. O reino de Deus foi a principal mensagem de Jesus. Jesus não tinha teologia. Jesus não pregava teologia. Jesus não tinha linha doutrinária. Jesus ele veio com uma missão bem clara. Foi para isso que eu vim, para anunciar o evangelho do reino. Nós somos uma igreja certa anunciando uma mensagem errada. Nós nunca vamos ser aprovados como mensageiros de Deus com a mensagem errada. Então Jesus ele veio e falou assim: ei, o reino de Deus está próximo. João falou: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Aí vem Jesus e fala: o reino de Deus está aqui, dentro de vós. Não está aqui, não está acolá, não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus ele trouxe o reino, foi aonde ele trouxe a realidade do céu na terra. Por isso que eu ainda tenho resistência de ficar clamando para que o reino venha. Porque o reino está entre nós. Você não fica chamando uma coisa que está aqui. Sim. É meio bipolar. Então quando a gente fica cantando teu reino, venha teu reino, venha teu reino. Eu estou falando para a criança que está do meu lado que o reino não veio. Porque, porra, eu cresci numa igreja que todo mundo chamava o reino. Sim. Só que o reino está sentado, a gente está sentado em cima do reino. A gente está dentro do reino. E aí o reino é uma realidade que as pessoas precisam entender e saber sobre quando elas nascem de novo. Quando você nasce de novo, você passa das trevas para a maravilhosa luz. Quando você nasce de novo, você ganha uma nova certidão de nascimento. Você ganha um novo passaporte. No reino de Deus, ele tem um território, ele tem um idioma e ele tem uma constituição. Para você fundar um país, você precisa de 3 coisas: território, idioma e constituição. Território é o coração humano. O reino de Deus não disputa lugares geográficos.
Ele só disputa corações humanos. Então, nós precisamos colonizar os corações humanos da humanidade com o reino de Deus. Por isso Jesus falou, está dentro de vós. Não está lá na Bahia, lá no sertão, lá... Não, está dentro de vós. O coração é o território. Oração em línguas, variedades de línguas. Em Atos, Jesus estava dizendo assim, ó, tem um novo idioma. Quem é nascido desse reino vai experimentar um novo idioma. Por isso nós oramos em línguas. Nós temos uma língua celestial. E terceiro, temos a Constituição, que é a palavra que foi dada para a gente. E o que está na palavra é o que vale para nós. Então, se a pessoa vem e fala assim, não, mas hoje em dia os jovens, eles transam e tá tudo bem antes de casar. Não, mas na nossa cidade celestial lá, eles se dão em casamento, o sexo é o casamento. Então, eles deixam casa de pai e mãe, casam e aí transam. Não, mas aqui no Brasil é diferente. Então, mas eu não sou do Brasil. Sim. Não, mas lá na Europa o pessoal fuma assim, fuma assado, cheira assim, cheira assado. Então, mas no nosso país não. E a gente tem que se orientar por essa Constituição, entendendo que a gente faz parte dessa pátria celestial. E aí é importante entender que nessa dinâmica do reino de Deus, nós somos embaixadores. Como embaixadores, eu falo pelo meu reino, mas eu não falo o que eu quiser do meu reino. Quando nós somos embaixadores, né, por exemplo, se tem um embaixador do Brasil lá em Israel, o Israel pode entrar na guerra que for. Esse embaixador nunca sofrerá os danos daquela guerra. Por quê? Porque tem uma pátria aqui que banca ele lá. Sim. O reino que te envia é o reino que te sustenta. Por isso Jesus falou assim, por que vocês andam ansiosos sobre o que é a vez de comer, beber e vestir? Vocês não estão entendendo. O reino que te enviou é o reino que te sustenta. Eu até arrepiei com essa agora. Ah, mas o dólar tá subindo, mas a inflação, mais o Lula, mais não sei o que. Meu irmão, você se preocupa proporcionalmente ao quanto você pertence à terra. E quem não pertence à terra dorme o sono do justo. Por quê? Porque não é a terra que me protege, não é a terra que me sustenta. É quem me enviou para a terra. E aí, quando você é embaixador, você vai entender que nesse reino ele tem economia própria. Esse reino tem ministério de educação próprio. Esse reino tem sistema de governo unipessoal, onde tem um rei. Não é democrático. Esse reino, o que esse rei fala, nós fazemos. E aí, quando você entende esse reino, aí começa a fazer sentido tudo que Jesus ensinou e falou. Por isso que ser crente é muito chato quando você não entende o reino. Pensa assim, ó, você ser crente na religião é você casar sem nunca ter transado. Ser crente na religião é você se comprometer numa realidade que você nunca viveu ela. E Jesus ficou bolado com esses caras falando, vocês, seus fariseus, vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Vocês estão na porta. E hoje a religião é o fariseu na porta, aonde ela não entra no reino, porque se a religião entrasse no reino, o mundo estava transformado. Sim. Só que a gravidade não é que ela não entra. Por isso que eu vou bater na religião até morrer. Que a religião fez com meu pai, eu vou fazer 10 vezes mais com ela. Por quê? Porque além dela não entrar, ela não deixa ninguém entrar. Religião não presta. Religião é mecanismo das trevas para sabotar o reino. Então eu nunca vou respeitar a religião, porque a religião não é digna de respeito. Religião é um alvo do evangelho. Eu tava assistindo uma palavra do Paulo Borges em que ele fala que o diabo, se ele fizesse uma igreja, ele não pode fazer uma igreja, porque se ele fizesse uma igreja, ele teria que falar a verdade. Entende? É isso aí? Se o diabo fizesse uma igreja, ele teria que falar a verdade. Boa. Então ele não pode ter uma igreja. Isso. Ele usa a nossa igreja para poder pregar mentira. Entende? Porque se ele tivesse a igreja dele, a igreja do diabo, ele teria que falar a verdade. E ele é o pai da mentira, pô. Entende? Então ele não pode falar a verdade. É isso. E aí você tem várias igrejas que, cara, estão com o interior delas completamente errado, assim, ó. Tá com uma intenção errada. E o problema desse cara, é que além de ele estar com essa intenção errada, ele não tem a humildade de buscar o caminho certo. Por quê? Porque dá preguiça, mano. É isso aí. Porque dá preguiça, entendeu? Você concorda com o embaixador do reino? O embaixador, ele tem responsabilidade sobre a palavra dele?
por exemplo? 100%, porque o reino vai cobrar dele. Exato. Tudo que o embaixador falou, o país vai ter que sustentar lá. Aham. Então ele se incrimina com o próprio país. E aí eu vivo um evangelho de perspectiva de 100 anos. Em 1912, William Booth foi um herói da fé. Um cara que criou um movimento chamado Exército de Salvação. Já ouviu? Já viu nos filmes? Sim. Salvation Army, Eu não conheço. que é o socorro que sempre chega nas catástrofes. Talvez uma das maiores ONGs de ajuda humanitária do planeta. Se chama Exército de Salvação. Sim. Legal. E eu frequentei o Exército de Salvação por anos com meus pais. A gente era jovem soldado, cadete local e tal. É uma igreja onde se tem graduações. Tem um coronel, tem tenente, tem sargento. Igual patentes. Patentes. Aham. E todo mundo uniformizado no culto. É muito bizarro, assim, né? É bem, tipo, alienante mesmo. Só que é alienante depois que o cara morreu, né? Até o cara morrer era uma coisa divertida, assim, né? Tipo, é um estilo de vida. Só que depois, quando entra o domínio humano na coisa, a coisa emburrece. Só que esse cara falou, no século futuro, no próximo século, depois dos anos 2000, ele falou assim, o próximo século, o mundo vai viver um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem arrependimento, igreja sem Espírito Santo. Esse cara falou há 100 anos atrás, 1912, ele falou isso. Aí vem Billy Graham e fala assim, se o Espírito Santo saísse das igrejas hoje, se referindo à igreja americana, 95% das programações não seriam alteradas. 95% da igreja funcionaria igualzinho. Se o Espírito Santo saísse da igreja primitiva, apostólica, Não teria igreja. 95% da igreja teria acabado. Eles só fariam 5% do que eles fazem. Isso ele falou há uns 30 anos atrás. Estamos em 2024. Acabou essa semana passada um pastor de 40 anos de ministério que fez o mundo inteiro orar e cantar, feito alienados, até que a volta de Jesus voltasse. Esse cara, 40 anos, tinha uma vida dupla. Teve abuso em mais de 20, 30 mulheres. Chamado Mike Bickle. Um dos maiores movimentos de orações no mundo, que fez um monte de gente no mundo ficar lá, até que ele venha, vamos adorar ao Senhor. E aquilo me incomodava. Eu e minha esposa era para ir lá estudar. Deus não permitiu. A gente era louco para ir lá. E algo não batia, não deu. A gente foi parar na África do Sul, a contragosto. Tá bom, Deus, é para lá que a gente vai. Aí o outro pastor, Robert Morris, o cara que foi pastor da igreja americana que mais cresceu em 20 anos. Num raio de 20 anos, essa igreja explodiu. Mais de 100 mil músicos passaram por essa igreja do mundo. Caraca. Aprendendo a cantar e compor música. Kerry Jobs saiu de lá e tal. Esse cara, saiu um escândalo dele semana passada, que uma moça de 35 anos vai a público denunciando um abuso que ela sofreu dos 12 aos 16 anos, quando ele era pastor dos pais dela, ia na casa dela e abusava ela de pijama. Aí você pega aqui o nosso amigo Marcus Grubert, filho de um dos maiores pastores tradicionais do sul do Brasil aqui, tá lá na Flórida e abusa de uma criança de 6 anos de idade numa noite de pijama que as crianças foram na casa do pastor da igreja. Então vamos falar a verdade? Tudo isso é uma palhaçada. Só que essa palhaçada só denuncia a ausência do reino. Então, então todas as igrejas estão erradas? Todas não, mas a maioria tá. Por quê? Porque a maioria tá mais cheia de religião do que reino. Mas como é que faz para se converter para o reino? Tem que abrir mão do interesse. E Jesus, o texto ele diz, se eu não me engano, em Pedro, em algum lugar, apacentai o rebanho de Deus, não com sorte da ganância. Ser pastor e ter igreja e ser igreja é um mecanismo de prejuízo e não de lucro. Aonde existe mecanismo de lucro, ali tem religião e não reino. Então, observe isso na sua igreja local. Veja se seu pastor vive do seu dízimo, da sua oferta. Veja de onde ele paga suas contas.
Porque antes da cruz, os reis bancavam os sacerdotes. E depois da cruz, os sacerdotes continuam pedindo para os reis bancar eles. Só que eles não entenderam que depois da cruz nós somos feitos em Cristo reis e sacerdotes. Você não precisa mais de um sacerdote que te intermedie entre você e Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto. Entre com ousadia. Porque você precisa entender, porque enquanto você ficar bancando um sacerdote, você vai se sabotar de entender que você é um próprio sacerdote. Sim. Essa é a gravidade do sistema sendo alimentado por gente que trabalha na multinacional, jogadores de futebol, que ficam dando de si sem dar a si mesmo. Caraca. O evangelho não quer nada de você se não tiver você primeiro, meu irmão. Cal, como que eu faço para saber se eu estou no reino ou na religião? Me fale o quanto você dá de si. O reino, ele não pega parcial algo de você. A religião, se você só der seu dízimo, você vai ser um grande homem de Deus. Religião. Você está retroalimentando um sistema anticristo. A religião, ela divide. Religião, eu arrisco dizer que foi a única ameaça e talvez o único inimigo que Jesus teve na terra. Não foi o diabo, não foi o pecador, não foi o imperador, não foi o sistema, não, foi o semelhante que tinha cara de aleluia e de amém, mas era um religioso. Alguém que estava dentro de casa, mas estava jogando no gol contra, né? Isso é religião. Ela tem cara de aleluia, ela vai cantar com a gente, ela vai orar com a gente, mas no final ela está tentando benefício aonde está todo mundo dando de si. É muito cruel isso, né? Você criar uma igreja onde você ensina todo mundo a dar de si mesmo e o cara que deu certo, tá todo mundo dando de si, ele vive dos outros. E é mais comum do que a gente imagina. Cara, é o sistema. E aí eu cansei um dia de ficar falando isso e decidi fazer uma igreja então, né? Porque as pessoas falam, então vai fazer a igreja. Isso, faz 11 anos que eu tô fazendo essa igreja. Essa é a motivação por trás de tudo isso aqui que você vê. Calma, mas por que você faz como você faz se todas as igrejas são diferentes? Porque eu quero ver uma geração que se levante em justiça e em verdade, onde a gente morre pelo evangelho e não vive dele. Quero terminar pobre no reino. Não quero terminar bem-sucedido no reino. Bem-sucedido eu comecei sendo. Eu comecei morando minha vida casado numa casa com 6 banheiros. 500 metros quadrados numa casa térrea. Quero gastar tudo, vou torrar tudo. Até que Jesus volte. Eu vou gastar tudo. Irado. Cara, eu acho que já. assim, a gente ficaria tranquilamente mais umas 18 horas aqui. A cabeça tá assim, ó. Mas, várias conexões neurais. Eu queria finalizar assim, esse podcast agora. A gente falou sobre a questão de ser salvo e de nascer de novo. Boa. E eu queria conduzir as pessoas que entenderam isso a nascer de novo. Né? Eu queria te pedir para que você pudesse, de fato, orar e fazer com elas essa passagem para aquelas que entenderam, né? E que sem orgulho, sem nenhum tipo de vou hatear somente, mas entender a mensagem, a profundidade dessa mensagem. E, cara, assiste esse podcast 4 vezes pelo menos, para que você comece a digerir e entender. Eu entendo o que você está passando, eu entendo o conflito na tua cabeça, porque eu já tive nesse lugar e eu sei exatamente o que você está sentindo agora. Mas antes de você simplesmente vir e hatear, cara, entende de novo. Olha de novo. Ouve de novo. Para que você, de fato, consiga entender a profundidade dessa mensagem. E aí sim você julga se faz sentido ou se não faz. Né? Traz esses questionamentos para o teu pastor local, para aquela pessoa que vem na tua cabeça. Né? Traz esse questionamento, senta com essa pessoa e traz esse questionamento daquilo que você ouviu aqui. Tá? Então, se quiser só hatear também, tá tudo bem, fica à vontade. A gente precisa entender que o reino reconhece 3 tipos de gente no mundo. Alma vivente, que não nasceu de novo. O espírito vivificante, que já nasceu de novo, e o herdeiro maduro, que deixou de ser menino e reina em vida. Perfeito. Dentro do evangelho, a gente tem os salvos e os convertidos. Na minha experiência, estou enxergando que 20% só é convertido e 80% é só salvo. O que muda, Cal? Esses 80%, eles são eternos, só que eles vivem como qualquer pessoa na Terra. Eles não se converteram. Conversão significa eu estou indo para norte e eu
imediatamente eu vou para o sul. Eu converti. Eu não desviei, eu converti. Eu estava indo e virei. Então, conversão é a prova da maturidade. Salvação é a prova da bondade. Salvação é um dom de Deus, é um esforço de Deus para com o homem. Conversão é o esforço do homem para com Deus. Eu me converto. E a gente chama de santificação. Quando você se converte, aí tudo muda. Você nunca mais vive Sim. um terreno. Você é um peregrino, você é um estrangeiro. Você é um ET na Terra. Por quê? Porque você já vive na Terra assim como é no céu. E isso destoa. Então 20% só dos crentes são convertidos. Os outros 80% só são salvos e está tudo bem com isso. Jesus está tranquilão. Jesus não fica aborrecido com essa métrica. A questão é que os discípulos são esses 20%. Só que esses 20% é um crescimento. Você desenvolve a salvação. Paulo ele diz, agora, pois, desenvolvei a vossa salvação. Você nasceu de novo e o herdeiro, enquanto é menino, ele é igualzinho escravo. Só a diferença é que ele é renascido. Só que os resultados de vida dele é igual de escravo. Uhum. Agora o convertido não. Ele pensava como menino, fazia as coisas de menino, falava como menino. Agora eu abandonei as coisas de menino. E agora a vida dele é com responsabilidade. Então quero convidar você a fechar teus olhos, aonde você me escuta nessa hora, para você imediatamente ter uma experiência de novo nascimento. É possível você nascer para uma nova realidade. E eu quero te desafiar nisso. Feche os teus olhos. Se você estiver me ouvindo dentro de um carro, pare o carro. Dentro de uma guarita, dentro de uma escola, de um curso, na academia, onde você estiver. Esse é o lugar apropriado do teu encontro, o Betel de Deus. Um encontro, assim como um dia um cara parou, colocou a cabeça numa pedra e durante um sono ele via uma escada subindo e descendo do céu, onde anjos ministravam a favor dele, e ele acorda assustado dizendo, ele estava aqui, eu não sabia. Assim eu quero dizer, é na tua vida nessa hora. Espírito Santo, eu declaro olhos abertos do entendimento para que eles vejam. Nessa hora eu digo para você, fecha os olhos e veja. Veja o futuro daquilo que o Senhor tem para a tua casa, para a tua vida. Existe uma expectativa. Jesus lhe diz, eu sou a esperança viva. A esperança viva significa Jesus dizendo, eu sou o teu futuro. A minha relação com você é sobre futuro. Não é uma relação para discutir o seu passado, para condenar o seu passado, para você pagar o seu passado. Não, é uma relação para você olhar para mim, o ponto futuro. Nessa hora, Espírito Santo, toca a vida de quem me ouve. E eu quero dizer para você, eu declaro você salvo e liberto, de uma vez para sempre. Diz assim comigo, eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, da minha vida, e eu creio na obra de Cristo. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que eu seja salvo, seja liberto, seja curado. Espírito Santo, a partir de hoje, seja para sempre habitação na minha vida. Já não sou eu mais quem vivo. Eu morro para minha velha vida. E eu nasço a partir de hoje para as novas realidades do reino chegado de Deus, que chegou até nós, que é justiça, alegria e paz na minha casa, nos meus negócios, nas minhas relações. Obrigado, Jesus. Amém. Essa é a boa notícia do reino. E o reino não está aqui, não está colar. Não é comida, não é bebida, não é uma coisa. O reino é um entendimento. E bem-aventurado aqueles que têm os olhos iluminados. Nessa manhã eu sei que muitas pessoas estão tendo olhos iluminados. E você vai ter dois impactos. Fruto e dom. A partir de hoje você vai descobrir skills novos na sua vida. Você vai falar, da onde que eu aprendi isso? Da onde que eu sei isso? Você vai lembrar desse dia. E segundo, fruto. São 9 frutos na tua vida: paz, amor, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Falei um a mais aqui, domínio próprio. A partir de hoje você está colocando um freio de mão nos seus instintos. Você nunca mais vai ser desgovernado. A partir de hoje você é santo, você é puro. A partir de hoje você é uma nova criação.
um ser novo criado na terra. Creia nisso e veja o que acontece. Obrigado pela tua presença no Bíblia na Sobremesa de hoje. Foi um episódio super especial. Eu espero que você goste. Encaminha esse episódio para as pessoas que vieram na sua cabeça durante ele. Assista de novo e de novo e de novo. Obrigado pela tua audiência. Se inscreve no canal e até o próximo Bíblia na Sobremesa. Valeu, pessoal. Um abraço.